Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para trazer o último vídeo da série Como a Infância Molda Seu Comportamento. E é uma série que foi construída aí em 3 vídeos, esse é o quarto, e eu quero trazer aqui a conclusão, o fechamento dele. Mas é importante trazer, é um tema muito amplo. 4 vídeos, eles não esgotam o assunto, mas é interessante porque eles dão alguma luz sobre o assunto. Nesse quarto vídeo, o tema dele é como reprogramar padrões da infância. Reprogramação é algo muito significativo, porque nos dá a ideia de que algo que pode ser reprogramado, como a própria palavra diz, algo que pode ser mudado, transformado, alterado. Padrões de comportamento, de ação e reação, eles são sim constituídos, construídos nas nossas experiências da infância e algumas vezes até na adolescência. Sim, eles têm um impacto muito grande na nossa vida. Mas, entretanto, porém, esses padrões eles podem ser reprogramados. Você não precisa viver continuamente, constantemente, tendo a mesma resposta, tendo aí o mesmo padrão de funcionamento. Você pode mudar. E isso é muito importante porque isso nos ajuda a tirar aquela ideia de que aquilo que foi construído lá atrás, na nossa infância, é algo determinante, é algo que não muda, é algo estático. Mas não, a vida é dinâmica. Ela tem e traz para nós, no nosso dia a dia, possibilidades de mudança. Então eu quero te trazer aqui algumas possibilidades de reprogramação. A primeira delas é identificar o padrão de comportamento, um padrão de funcionamento que está disfuncional. É importante pensar o seguinte: geralmente esses padrões que são ligados à infância, eles são padrões automáticos, eles não funcionam a nível de consciência. Nós apenas agimos de forma inconsciente, automática, diante de algumas situações que servem como gatilho para questões mal elaboradas, mal resolvidas da nossa infância. Então, quando você traz isso à tona, quando você consegue identificar, poxa, meu padrão de funcionamento e comportamento, ele está atrelado às experiências que eu já tive lá atrás. Quando você consegue fazer essa leitura, trazer aquilo que está inconsciente, aquilo que está automático para a consciência, consegue fazer essa leitura, isso já é algo que pode ser benéfico no processo de reprogramação, porque você pode realmente, a partir desse olhar, esse olhar mais criterioso, esse olhar mais consciente, esse olhar mais racional, realmente equilibrar a balança, sair desse movimento automático. Esse é o primeiro ponto. Pode parecer algo simples, mas nem sempre é. Boa parte das pessoas, um dos vídeos eu trouxe essa informação, elas têm dificuldade de se autoconhecer. Elas não conseguem, a sua grande maioria, identificar os seus próprios padrões de funcionamento, que são muitas vezes repetições de questões mal resolvidas há muitos anos, e eles apenas repetem. Então, quando você sai desse movimento de inconsciência, de automatização, você consegue ser responsável pelas suas próprias ações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é que a memória pode ser reconsolidada. O que eu quero dizer com isso? O seu padrão de funcionamento, o seu padrão de comportamento está ligado à experiência do passado. São experiências muito marcantes, que têm aí um peso emocional muito grande. Esses padrões, eles funcionam porque questões ficaram em aberto ou foram mal solucionadas. E isso traz incômodo. O seu inconsciente, ele vai agir tentando fechar, tentando dar uma solução adequada para aquilo que não está solucionado. Quando você traz essa memória, quando você consegue trazer à tona aquilo que não foi elaborado no passado, aquilo que você viveu, seja na sua infância, ou viu de repente os seus pais viverem, os seus irmãos, amigos próximos, quando você traz essa memória cheia de carga emocional em um ambiente seguro, em um lugar onde você consegue verbalizar, se
escutar, ao mesmo tempo ser acolhido, um ambiente que dá condições de trabalhar essa memória de forma positiva, esse peso emocional diminui. Você consegue ressignificar, porque você está trazendo para essa experiência antiga uma percepção diferente. Não uma percepção de perda, de abuso, de frustração, de medo, de raiva, mas você está trazendo para essa memória uma carga emocional de aceitação, de afetividade positiva, de acolhimento, de empatia. Quando você consegue trabalhar essa memória cheia de carga emocional negativa, tóxica, em um ambiente que é propício, você vai ressignificando, você vai alterando a carga emocional dessa memória. E ela vai perdendo impacto na sua vida. Você vai dando para essa memória um fechamento que é positivo, um acolhimento, a empatia, a aceitação, o amparo, a sensação de pertencimento. Agora, quando você não consegue fazer isso, a memória fica realmente ali naquele looping negativo, sempre trazendo a memória de forma reativa à experiência passada. Então, uma das maneiras de se trabalhar, de se reprogramar, é construindo, provavelmente com um terapeuta, ou com alguém que tenha muito bom senso, tenha muita empatia, não tenha um olhar crítico, não tenha aquele olhar de condenação para com você. Esse processo vai te ajudar a reprogramar essa memória. Outro ponto que vale aqui trazer é a reprogramação somática, a reprogramação através do corpo. O que eu quero dizer com isso? Quando a nossa memória emocional é acionada, seja de forma consciente ou inconsciente, aquele processo automático, ele vai trazer também ao corpo respostas automáticas. Pode ser sudorese, pode ser batimento cardíaco acelerado, pode ser tontura, pode ser alteração da pressão arterial, pode ser vertigem, pode ser várias experiências somáticas produzidas pelo corpo em resposta àquela memória emocional. Todas essas respostas estão ligadas à questão ali daquilo que não foi resolvido, daquele trauma, daquela experiência traumática, cheia de dor, cheia de perda, cheia de desvalorização. Então, quando você reconhece o seu funcionamento bioquímico, você reconhece como o seu corpo está se manifestando ali, a reação diante de alguma experiência atual, e você faz o movimento ao contrário. Como seria esse movimento ao contrário? Você pode utilizar a respiração do diafragma, aquela respiração que acalma, aquela respiração que é profunda, silenciosa e devagar. É um tipo de movimento que nos ajuda muito no relaxamento muscular progressivo. Você trabalha o relaxamento do corpo diante da tensão. São ações que você pode fazer, tirar o chinelo, tirar o calçado e ficar descalço. Para quê? Para que o seu corpo se conecte com o momento atual, para que você seja trazido para o momento atual. Você pode fazer o exercício do 5, 4, 3, 2, 1, que é um exercício muito relacionado a experiências sensoriais. Olhar 5 coisas, ter a capacidade de escutar 4 coisas, sentir o olfato de 3, tocar 2 e experimentar uma. Quando você faz aí alguns exercícios, algumas atividades, eu só falei algumas de maneira bem resumida mesmo, você vai trazendo o corpo para uma nova experiência, reação. E por que isso é necessário? Porque quando nós pensamos em saúde mental, em lidar ali com as emoções também, o corpo faz parte. O corpo, ele trabalha nessa mesma pegada em que a mente está. Se você tem uma experiência de medo, de tensão, seu corpo quase de maneira instantânea vai reagir com batimento cardíaco, vai reagir com sudorese, vai reagir aí com aumento da pressão arterial. Por quê? Porque ele está se preparando para uma resposta de luta ou fuga. Então o corpo, sim, ele faz parte do processo de reprogramação. Quando você consegue trazer o corpo num processo de relaxamento, de leveza, trazendo ali que está tudo bem, eu posso ficar tranquilo, isso ajuda na sua reprogramação. Então o corpo faz parte desse processo. Outro ponto que eu posso aqui trazer é em questão de criação ou interação com ambientes mais saudáveis, mais relacionais. É importante ter a seguinte percepção: o ambiente também modela
ela altera o nosso estado de humor. Quando você está num ambiente em que você se sente seguro, entre amigos, um ambiente mais leve, um lugar que te traga segurança, que te traga paz, que te traga alegria, você vai aos poucos se sentindo parte daquele lugar. Por quê? Porque tem acolhimento, tem amparo, tem empatia. Então, conviver, estar em ambientes diferentes daqueles que você experimentou no passado, e aqui eu estou pensando em ambientes do passado onde você de repente sofreu bullying, onde você teve experiências negativas relacionadas a algum tipo de abuso, onde você viu ali violência, né, no seu ambiente familiar, onde você teve perdas muito significativas, onde você não conseguiu de repente construir raiz, teve que ficar mudando de um lugar para outro, e hoje em dia de repente não se sente parte de lugar nenhum. Então, quando você tem uma experiência a nível de ambiente, a nível de grupo, de nicho, de relacionamento interpessoal positivo, significativo, que traga para você amparo, isso vai ajudar na reprogramação. Por quê? Porque você vai estar reescrevendo as suas experiências relacionais, ambientais, dentro de um novo circuito de funcionamento. Não vai ser mais aquele anterior, vai ser o atual, presente. E isso ajuda bastante. Outro ponto que eu quero também trazer aqui para você pensar um pouco a respeito de como se reprogramar é a questão relacionada à autocrítica severa. Quando você olha para si mesmo e muitas vezes até consegue identificar os movimentos automáticos, inconscientes, quando eles se manifestam. E aí começa a se criticar. Geralmente nós temos a percepção, a ideia comum de que a autocrítica ela é um mecanismo que nos ajuda a um processo de mudança. Por um lado, sim, nos ajuda, nos facilita, né, no primeiro momento. Mas aí que está a contradição. Da mesma forma que a autocrítica ela pode ser uma mola propulsora para isso, a manutenção dela vai fazer com que você se auto-sabote. Por quê? Porque a autocrítica ela vai atuar fazendo com que o sistema de alarme, de autodefesa, que é a amígdala e o cortisol sejam acionados, e isso vai te trazer prejuízos, vai te trazer inflamação até corporal, vai te trazer dificuldades em pensar de forma lógica, em sentir bem-estar. Então aquele movimento que poderia ser saudável acaba sendo prejudicial, acaba sendo tenso, acaba tendo muita cobrança, muita exigência, muita pressão. Isso significa que o sistema nervoso simpático foi acionado, e quando ele é acionado, ele traz aí muitas questões relacionadas à luta e fuga, à tensão, à pressão interna. Ou seja, esse desejo de mudança acaba não seguindo adiante, porque acaba tendo um custo muito alto. Mas, entretanto, porém, quando você se torna empático com você mesmo, quando você acaba diminuindo essa cobrança, entendendo sim que você precisa mudar, precisa se reprogramar, mas você se acolhe, você se permite errar algumas vezes, você se permite pedir ajuda, isso faz com que o sistema parasimpático seja acionado. Isso vai fazer com que, por exemplo, serotonina, dopamina sejam liberados. Por quê? Porque você não está em um ambiente inseguro, você não está em relações nutrindo pensamentos que sejam aí tóxicos, nocivos. Você não vai estar atualizando as experiências do passado, porque geralmente quem tem aí questões mal resolvidas do passado, da sua criança interior, tem muita cobrança envolvida, tem muita pressão para ser perfeito, tem muitas falhas, medos, culpas. Então, quando você acaba tendo uma crítica muito severa, você está retornando a esse passado e trazendo à tona, em vez de se reprogramar. Agora, quando você trabalha isso de forma empática, de forma leve, entendendo que reprogramação sim é algo importante, necessário, mas sem trazer peso ou culpa para você, apenas caminhando dentro do processo de mudança, isso faz com que você vivencie conquistas, realizações, mesmo que seja algo paulatino, homeopático, ou seja, passo a
passo, mas você vai experimentando isso. E isso traz ativação do sistema de recompensa. Por isso que serotonina e dopamina são liberados e você se sente bem no processo de evolução. Por último, eu poderia trazer aqui também algo que ajuda nessa reprogramação, a questão da autorresponsabilidade. Você é responsável pela criança que um dia foi. Você é responsável pelas escolhas que você hoje tem. Trazer sempre essa criança interior, eu sei, é uma resposta automática, é um movimento inconsciente, mas você não é mais aquela criança. Então, assumir o adulto que você se tornou, investir nele, reconhecer o potencial, isso ajuda nesse processo também de reprogramação. Eu sei que muitas dessas reprogramações, dessas ações que eu te passei, talvez sejam difíceis ou talvez nem sirvam para você estritamente. Talvez você precise sim procurar aí um psicólogo, uma ajuda profissional. Então procure, não fique limitado apenas nessas orientações. Se elas não serviram para você, busque ajuda. Mas entenda, é saudável, é necessário ter esse processo de crescimento, ter esse processo de se tornar o adulto, o jovem, o homem, a mulher que você nasceu para ser. É importante ter essa ação de que esse adulto possa acolher a criança que um dia foi ferida lá atrás. E não o contrário. Sempre no momento de crise, de dificuldades, de conflitos, permitir que a criança ressurja totalmente descompensada. Então, pense nesse vídeo, naquilo que foi tratado aqui. Se ele fez sentido para você, dá um like, faz um comentário, manda para outras pessoas. Se você precisar de ajuda, entre em contato. E eu quero aqui até te estimular. No Instagram, @dr.marciobassi, tem ali muita coisa interessante também sobre esse assunto. Lá no Facebook, psicólogo Márcio Bassi, também tem muita coisa interessante. Então, faça uso, entre em contato e siga também nesses outros canais. Tem muita coisa boa acontecendo ali. Justamente para quê? Para que você consiga se tornar a pessoa que você nasceu para ser. E caso precise, pode entrar em contato. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.